Bondade, uma escolha, não uma fraqueza. Quantas vezes você já ouviu que ser bom demais é perigoso? Que o mundo não perdoa os gentis? Que é preciso endurecer para sobreviver? Mas e se a verdadeira força estivesse exatamente na bondade que persiste, mesmo quando o mundo é cruel? Epíteto dizia: lembre-se de que não é aquele que te insulta que te injuria, mas tua interpretação do insulto. Ou seja, é você quem decide o que o afeta. Ser bom, mesmo quando provocam o pior em você. É autodomínio, é liberdade. Bondade não é ser ingênuo. É escolher o bem, com clareza. Mesmo diante da injustiça, mesmo diante da raiva, mesmo quando o outro só oferece escuridão. Não se trata de permitir abusos ou de calar diante do mal, mas de não permitir que o mal transforme você em algo que você não é. Sêneca escreveu: a alma grande é indulgente, tranquila, dá o que tem e não se deixa perturbar. Esse é o poder de quem age com bondade verdadeira, aquele que não revida com ódio, porque sabe que o ódio não melhora nada. Só perpetua o que já é doente. Não confunda firmeza com dureza. Você pode ser firme e gentil. Pode impor limites, sem agressão. Pode dizer não, sem rancor. Bondade sem limites não é deixar de se proteger. É saber que sua essência não depende da atitude dos outros. É agir com honra, mesmo quando ninguém está olhando. É ser luz, mesmo em ambientes escuros. A resposta ao ódio não precisa ser ódio. Você pode respirar, refletir e responder com consciência, porque no fim, você não é o que fazem com você. Você é o que faz com o que te acontece. E isso é liberdade estoica. É força silenciosa. É bondade com raiz firme. A bondade verdadeira não precisa ser reconhecida. Ela não age para impressionar. Ela simplesmente é, como uma árvore que oferece sombra sem pedir aplausos. Como a água que mata a sede, mesmo de quem a despreza. A bondade é um ato de integridade, não de troca. Muitas vezes, quem age com bondade é visto como tolo. Mas, aos olhos dos sábios, é exatamente o contrário. É preciso coragem para ser gentil num mundo que nos endurece. É preciso força para não se contaminar com o veneno do outro. Marco Aurélio, imperador e filósofo, dizia: a melhor vingança é ser diferente daquele que causou o dano. Isso não é passividade, é sabedoria. Você não pode controlar o que dizem sobre você, mas pode controlar o que você se torna. Por isso, mantenha a mente clara e o coração leve. Não devolva pedra por pedra. Construa pontes onde outros levantam muros. E quando tentarem tirar sua paz, ofereça silêncio. Ofereça presença. Ofereça equilíbrio. Se alguém age com raiva, não é você quem precisa carregar essa raiva. Se alguém grita, você pode escolher não gritar de volta. Isso é resistência. É domínio. É o poder da calma. Mas não se engane, bondade não é submissão. É escolha consciente. Você pode se afastar, pode encerrar conversas, pode proteger sua energia, sem se contaminar com ressentimento. A bondade é uma forma de revolução. Silenciosa, firme, luminosa. Ela quebra ciclos antigos, interrompe heranças de dor, e planta algo novo. É quando você se recusa a repetir o que machucou. É quando você escolhe ser o que gostaria de ter recebido. Então, em vez de odiar, compreenda. Em vez de punir, eduque. Em vez de fechar, acolha. Porque cada ato de bondade é uma semente. Você pode nunca ver a árvore crescer, mas ela muda o solo onde foi plantada. Seja esse tipo de pessoa. Bondosa, mesmo quando não for fácil. Especialmente quando não for fácil. Porque o mundo precisa mais de quem age com consciência, do que de quem reage com impulso. A bondade, quando é firme, confunde. Ela desarma sem precisar atacar. Ela responde sem ferir, e silencia sem fugir. Mas isso não quer dizer que não haja dor. Ser bom, cansa. Às vezes dói. Dói engolir palavras. Dói segurar impulsos. Dói escolher o caminho mais difícil, o caminho da consciência. Mas o estoico sabe: o que dói, ensina. E o que ensina, liberta. A alma se fortalece quando ela se recusa a odiar. O coração amadurece quando decide amar mesmo depois da decepção. Bondade não é esquecer o que foi feito, é decidir o que fazer com isso. Não se trata de ser permissivo. É sobre não se tornar aquilo que te feriu.
O outro pode estar perdido. Pode estar com raiva. Pode estar preso ao próprio sofrimento. Mas você ainda tem o poder de ser luz. Não espere que o mundo seja gentil para começar a ser. A verdadeira bondade é proativa. Ela vai na frente. Ela abre espaço. E às vezes, a bondade mais poderosa é simplesmente não revidar. Não porque você não tem resposta, mas porque escolheu a paz. Escolheu manter o espírito leve. Escolheu não carregar o lixo emocional de quem quis te provocar. Se a raiva é um incêndio, a bondade é um copo d'água. Pode parecer pequeno, mas é o que interrompe o fogo. E lembre-se, as pessoas não são o que fazem nos seus piores dias. Todos erram, todos caem, e talvez o seu gesto de bondade seja o que alguém precisava para voltar a si. Não é sobre ser herói, nem mártir, é sobre ser humano, inteiro, íntegro, firme como a rocha, mas macio como a brisa que passa sobre ela. No fim, o estoico entende: a bondade é o maior sinal de domínio próprio. Porque quem domina a si, não precisa dominar ninguém. A resposta branda desvia o furor. Essa é a sabedoria milenar que encontramos em Provérbios 15:1. E o estoico, mesmo vindo de outra escola, reconhece essa verdade. Porque quando alguém nos ataca, a reação natural é devolver na mesma moeda. Mas o que é natural, nem sempre é virtuoso. A filosofia estoica nos convida a observar antes de agir, a entender que somos donos apenas das nossas ações, nunca das reações dos outros. A Bíblia reforça isso. O homem irritável provoca contendas, mas o que é tardio em irar-se apazigua a luta. Provérbios 3:18 da tarde. Responder com gentileza não é fraqueza. É controle. É escolher não alimentar o caos. É proteger o seu espaço interno da tempestade externa. Jesus, que é o maior exemplo de domínio próprio, não revidou aos insultos. Não respondeu com gritos. Ele permaneceu sereno até o fim. E isso confundia os que queriam vê-lo desmoronar. É disso que a bondade sem limites fala. De um coração que não se contamina com a maldade alheia. De uma mente que responde com clareza, e não com calor. A resposta branda é um escudo. Ela quebra ciclos, desarma discussões. E, às vezes, é o único ato de paz em meio à guerra emocional do outro. Pense em quantas vezes uma palavra doce te salvou. Em quantas vezes um tom calmo te trouxe de volta para o eixo. Isso é poder. Poder invisível, mas profundamente transformador. A Bíblia diz: o homem sábio é comedido no falar, mas o tolo derrama insensatez. Provérbios 10:19 da manhã. E o estoico diria o mesmo. De outra forma, fale apenas se for para melhorar o silêncio. A resposta branda não significa se calar, mas sim dizer o que é necessário com leveza, com intenção, sem veneno. Essa forma de viver exige atenção, presença, coragem. É resistir à tentação do grito. É dominar a língua antes que ela machuque. É lembrar que nenhuma vitória no argumento vale a perda da própria paz. E mais do que isso, responder com brandura é plantar sementes. Porque quem ouve uma palavra doce num momento de dor, pode lembrar disso por toda a vida. No fim das contas, a maior batalha não é contra os outros. É contra o nosso próprio impulso de reagir com dureza. Contra o nosso orgulho, que quer vencer. Contra o nosso ego, que quer se defender a qualquer custo. Mas bondade não é submissão. É uma escolha. É a decisão consciente de não se igualar à violência, de não se deixar arrastar pelo barulho, de permanecer inteiro mesmo quando tudo tenta nos partir. O apóstolo Paulo escreveu: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12:21. E o estoico acoa: o bem do homem está em sua própria alma. Epíteto bondade sem limites não significa permitir abusos. Significa ter um coração livre de ódio. Um espírito que não se contamina. Um olhar que vê o outro como um ser em sofrimento, mesmo quando ele nos fere. É por isso que a resposta branda, o silêncio firme, a gentileza inesperada, são tão poderosos. Eles interrompem ciclos, fazem com que o outro se veja, trazem à tona o contraste entre a escuridão dele e a luz em você. E isso é um ato de serviço, um ato de fé, um ato de coragem. Afinal, qualquer um pode reagir com raiva. Qualquer um pode gritar, humilhar, revidar. Mas poucos, muito poucos, sabem responder com paz.
E você? O que quer cultivar? Ao terminar esse vídeo, leve essa pergunta com você. Nas próximas conversas, nas próximas discussões, nos próximos dias em que alguém tentar arrancar a sua paz, você pode responder com fogo. Ou pode ser a água que apaga o incêndio. A escolha é sua, e ela molda não apenas o mundo ao seu redor, mas a pessoa que você está se tornando. Bondade sem limites não é ingenuidade. É força espiritual. É sabedoria que vem do alto. É uma prática diária, que transforma o mundo em silêncio.